vamos dar seguimento aos irmãos que já têm acompanhado aqui as quartas-feiras, tanto quanto também por intermédio da internet, né? Nós vimos aqui, queridos, que na visão de João, no capítulo 4 em diante, João vê na mão do Pai aquele livro selado com 7 selos. Nós temos insistido nisso, e é importante que os irmãos possam atentar para esses detalhes, mesmo que repetitivos, mesmo que temos repetidos muitas vezes, mas é importante por quê? Porque são as chaves, né, do livro, que vão determinando o significado, determinando o sentido. O livro na mão do Pai, ele possui 7 selos. Uma vez abertos os 7 selos, chega-se ao final do livro. E nós então já tratamos do primeiro selo, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Chegamos ao 6º selo. O que nós vimos no 6º selo? Que tão logo os mártires no 5º selo clamaram pedindo a Deus por vingança, para que o Senhor vingasse o sangue de todos os mártires que foram mortos em razão de eles amarem a palavra de Deus, guardarem a palavra e do testemunho de Jesus. Então o Senhor pediu que eles aguardassem mais um pouco, até que o número dos que foram mortos, o número daqueles que seriam mortos se completasse, conforme os primeiros mártires o foram. E aí entra o 6º selo, que é o que nós estamos tratando, quando é dito que quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos rochedos e aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Bem, observando aqui, queridos, nesse ponto, 6º selo, o que nós identificamos aqui? Que neste momento há de se acontecer o arrebatamento. Já demonstramos por que nós vimos aqui o arrebatamento exatamente nesse momento do 6º selo. Há uma promessa em Apocalipse 3:10, dizendo que os vencedores, veja que não é toda a igreja de Jesus Cristo, ainda que no final toda ela estará glorificada na eternidade com o Senhor. Entretanto, enquanto isso não acontece, somente os cristãos vencedores, aqueles que de fato vencerem, eles serão arrebatados antes da grande tribulação. Então, se é fato, conforme diz o versículo 17, que aqui vai começar a grande tribulação, então aqui deve acontecer inevitavelmente o arrebatamento dos cristãos vencedores. Também vimos lá no livro de Mateus, capítulo 24, demonstramos como que o Senhor adverte com respeito ao arrebatamento, dizendo que estarão 2 no campo, um será tomado, deixado o outro. Então nós vimos essa questão aqui em estudos anteriores. Demonstramos também no capítulo 7, esse capítulo parentético, que está entre o 6º e o 7º selo, a prova disso, porque dos versículos de 1 a 8, há o selamento do remanescente de Israel, que há de ficar sobre a terra e de sobreviver à grande tribulação, para chegar até o final e então ser salvo lá no Armagedon, razão porque eles recebem o selo do Deus vivo sobre suas testas. E do versículo 9 ao 17, nós vimos aqui o que? Uma grande multidão em pé diante do trono de Deus, povos de nações, línguas, de todos os tempos, de todos os lugares, ali vitoriosos, aclamando ao Deus da nossa salvação. Enfim, o que deve ser observado aqui? É que quando você olha para o capítulo 7 de Apocalipse, você encontra judeus sendo selados para permanecer sobre a terra, e do outro lado você vê nações
povos, línguas, né? Pessoas de muitas nações agora arrebatadas e que se encontram diante do trono de Deus. Então nós paramos aqui, demonstrando que nesse momento acontece o quê? Acontece o arrebatamento. Digo novamente, não de toda a igreja, mas dos vencedores. E aí fomos para o capítulo 12, para demonstrar como que o capítulo 12, na verdade, é um desdobramento daquilo que acontece no sexto selo. É um revelar daquilo que acontece no sexto selo. Em outras palavras, o capítulo 12 do Apocalipse, tanto quanto o capítulo 14, se der tempo nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo hoje, demonstram o momento em que esses cristãos vencedores são arrebatados. Entretanto, amados, nós sabemos que quando se trata do estudo do Apocalipse, a coisa fica um pouco complicada, porque nós vamos tratar aqui com muitos símbolos, com muitas figuras, e aí são muitas as interpretações que dão em torno dessas profecias, sobretudo de Apocalipse capítulo 12. E nós então mostramos na semana passada, e foi o finalzinho, quando nós demonstramos como que as duas visões tradicionais acerca do capítulo 12 do Apocalipse, em que se encontra aqui uma mulher muito grande, universal, no céu, com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, o sol cobrindo o seu corpo, a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher que se achava grávida de um filho varão, que ao nascer logo foi arrebatado para Deus até o seu trono. E o dragão que estava diante da mulher, e que pelo menos até um certo momento, antes do nascimento do filho varão, esse dragão ele não se preocupava muito com a mulher. Ele não tinha preocupação com a mulher. A preocupação do dragão era com o filho. Isso por quê, queridos? Porque segundo o texto, o dragão aqui, que é Satanás, no versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás e Diabo, que é o sedutor de todo o mundo. Veja que ele sabe que tão logo o filho varão for arrebatado, ele sabe disso, pouco tempo lhe restará, que é o versículo 12, por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, vamos pensar um pouco essa questão aqui desse posicionamento do dragão diante desse filho varão. O que acontece? Bem, Satanás caiu, Lúcifer caiu lá no princípio, Lá no começo nós vimos a queda de Lúcifer, tornou-se Satanás, tornou-se diabo, tornou-se um inimigo, um adversário de Deus. E o Senhor então o deixou agindo e no seu posto até quando veio Cristo. Tendo vindo Cristo, o verbo que é Deus se fez carne, se fez homem. O dragão tentou devorar aquela criança quando nasceu, vocês sabem da história. José e Maria fugiram para o Egito, levando a criança. Essa criança então cresceu. Aos 30 anos Jesus foi batizado e começa o seu ministério. E ele encontrou muita divergência dentro do seu próprio povo, como que o diabo suscitava homens perversos, religiosos, para contradizê-lo, para tentar pegá-lo numa contradição. Por fim, no momento em que Jesus foi à cruz, esse é um ponto fundamental para entender esse texto de Apocalipse 12, Jesus declarou as seguintes palavras, está em João capítulo 12, ele disse: olha, chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Então imagine só a visão, a percepção dos seus discípulos ali imediatamente, quando Cristo disse para eles isso: chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então imagine você lá em Jerusalém, com Jesus Cristo, e com aquela esperança de que ele fosse o Messias. Eles acreditavam que Jesus era o Messias de fato, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Então eles tinham a expectativa de quê? De que logo Jesus haveria de quê? O Messias haveria de instaurar sobre a terra o reino de Deus. Até a mesma pregação de João Batista e a do próprio Cristo dizia: arrependei-vos porque está próximo
o reino de Deus, ou que seja o reino dos céus. Então, quando Cristo falou que chegou o momento, salvo engano é João capítulo 12, versículo 31, ele diz: chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Ora, se você estivesse lá, o que você pensaria? Se tivesse aquela esperança que ele de fato fosse o Messias, e aquela fé, e você então aguardava cada dia, estando com Jesus Cristo, pensava: bem, hoje ele deve se apropriar desse reino, tomá-lo das mãos do maligno e estabelecer a sua autoridade final, definitiva. Não teria essa expectativa? Até que um dia Jesus falou assim para os discípulos: olha, chegou o momento. Este é o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Então os discípulos logo pensaram: bem, então agora temos que nos armar, com espadas, e nos preparar, que somos um exército de 12, mas somos 12, com ele 13, aí vem mais umas 3 ou 4 mulheres, com a pedra na mão, com, sei lá, um pedaço de pau, e aí a gente vamos conquistar o mundo, estabeleceu o reino de Deus prometido sobre a terra. Mas quando Cristo disse: chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, ele não dizia respeito a uma luta de tirar das mãos dele imediatamente. Ele falava do aspecto legal dessa recuperação desse reino. Qual que é o aspecto legal? O momento de tirar, de expulsar o príncipe deste mundo, era o momento em que Cristo pagaria o preço, a redenção, não somente pelo homem, mas a redenção de todo esse sistema que fora usurpado pelo maligno. A morte de Cristo, muito mais que de resgatar o homem, ela resgata o reino, ela resgata a própria criação que fora usurpada pelo maligno, para devolvê-la a Deus. E mesmo com a sua morte, a sua ressurreição, depois tomar todos os inimigos de Deus e fazê-lo estrado dos seus pés, completamente dominados e punidos eternamente. Não é sem razão que quando nós abrimos aqui em 1 Coríntios, vocês podem abrir, olha o que nos é dito no capítulo 15, acerca da obra de Jesus Cristo, enquanto o servo de Yahvé. Capítulo 15, versículo 24 em diante. Veja o que diz aqui, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então veja qual é a finalidade, ou que seja, veja o fim da obra de Jesus Cristo, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Então observa que a obra de Cristo, veja que ele diz: chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo, ou seja, esse mundo tem um príncipe. Vocês entendem isso? Esse mundo tem um príncipe, no sentido que quando Deus criou todo o universo, e vamos agora fitar o nosso entendimento e vamos restringi-lo tão somente a esse sistema no qual nós vivemos, no qual nós estamos, nos é dito que esse reino aqui foi entregue na mão de Lúcifer. Só que Lúcifer, quando recebeu esse reino, ele não era Satanás, ele não era capeta, diabo, não, ele era um querubim da guarda. E há uma coisa extremamente importante. Os irmãos lembram daquele texto lá do livro de Jó, quando é dito que num certo dia, é assim que começa o capítulo 1, versículo 6, ou que seja o capítulo 2, versículo 1, diz que num certo dia, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, veio entre eles também Satanás. Então, vamos pensar essa referência bíblica. Num dado momento, em um dia, em que houve uma assembleia, houve uma reunião, em que os filhos de Deus foram até ele, diante do seu trono, nos céus,
apresentar-se, prestar contas diante de Yahvé, veio entre esses também Satanás. E eu pergunto para os irmãos, por que Satanás, ele viria entre esse grupo chamados de filhos de Deus? Isso é uma coisa a se pensar. Ou seja, de tempo em tempo, os representantes dos mundos, eles precisam prestar contas diante de Deus. Eles têm que comparecer diante de Deus, para dar conta e prestar conta da sua mordomia, desse trabalho de administração. Tanto vocês também podem abrir a Bíblia no Salmo de número 82. Veja a partir do versículo 1 o que diz. Olha: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Interessante que essa palavra deuses aqui do versículo 1, se vocês buscarem o léxico do hebraico, pegaram uma Bíblia em hebraico, observar que a palavra deuses aqui no original escrito é Elohim. É como se nós lêssemos assim: olha, Deus, o Altíssimo, o Eterno, assiste na congregação divina, no meio dos Elohim estabelece o seu julgamento. E aí você pergunta, mas como é que pode ser? No meio dos deuses ele estabelece o seu julgamento? Como é que Deus estabelece o julgamento no meio dos deuses? Que deuses são esses? E por que usa-se aqui um título divino, Elohim, para se referir aos deuses? Olha como nós devemos ler a Bíblia com bastante atenção. A palavra Elohim não é um nome de Deus, e nunca foi o nome de Deus. Elohim, na verdade, é um nome plural. É um nome que se lê deuses, de fato. Se lê Deus numa forma plural. Inclusive é usado para se referir ao próprio Eterno em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Aí vai querendo uma confusão, né? Na nossa mente. Isso porque a palavra Elohim, traduzido aqui por deuses, quer dizer literalmente administradores, governadores, aqueles que estão na qualidade de governar. Então esse título ele é atribuído a Deus enquanto governador do universo. Ele é atribuído àqueles ou aos principados e potestades, seres criados por Deus, que também assumem função de governo em algum lugar. Tanto quanto em muitas vezes na Bíblia nós encontramos esse título sendo atribuído ao rei Davi, ao rei Saul, a qualquer autoridade terrena na terra, de fato, sendo essa pessoa estando ali exercendo uma função de governo. Então quando nós lemos Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, aqui nos fala o quê? De uma assembleia em que comparecem ali muitos governadores diante de Deus. E dentre esses governadores há um que nós conhecemos bem, que é aquele a quem foi entregue esta terra na qual nós vivemos. Quando Jesus foi tentado no deserto, está em Lucas capítulo 4, o diabo tentando-o disse assim para ele: olha os reinos deste mundo, olha todos os reinos deste mundo, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares, e eu dou a quem eu quiser, porque a mim me foi entregue. A mim me foi entregue. Ezequiel capítulo 28, ali descrevendo tipologicamente a queda de Lúcifer, diz que no princípio ele era o querubim ungido e estabelecido, ele que fazia conexão da terra com os céus, ele que desempenhava essa função de sacerdote e de rei, ou rei e sacerdote, aquele que leva os homens, ou que sejam as criaturas de então, a Deus. Essa é a função sacerdotal, e trazer Deus aos homens é a função da realeza, de trazer a autoridade de Deus. Mas isso tudo, de acordo com a economia de Deus, era apenas um caminho
para que no final a realeza, o sacerdócio fossem entregues ao seu verdadeiro dono, que é Jesus Cristo, que compartilhará com o seu povo, com os santos, com a sua igreja, esses ofícios de sacerdote e de rei. Não é sem razão que a Escritura diz que nós somos um reino, um reino de sacerdotes, reino que liga a realeza de sacerdotes, que é o sacerdócio divino. Enfim, de todo modo, nós fizemos todo esse trajeto aqui para demonstrar aos irmãos como que, no princípio, Lúcifer foi colocado como o representante, o governador desse sistema. E essa foi a razão porque ele se rebelou, ele usurpou, tomou para si esse reino, como se não fosse de Deus. É como se alguém fosse colocado para administrar, para cuidar de algo, e então a pessoa começasse a cuidar direitinho para o verdadeiro dono, mas num dado momento a pessoa fala assim: não, isso aqui a partir de agora é meu, eu não devo satisfação, eu não devo mais nenhum tipo de, para o dono, eu serei o dono. É uma usurpação do reino. Foi isso exatamente que aconteceu. Lúcifer, ele usurpou o reino para si. E aí essa é a história. Essa é a história, de Deus referente à sua criação. Quero abrir um parêntese aqui para trazer uma breve palavra de advertência aos irmãos. Para bem aqui nessa questão, essa visão aqui, tá? Vamos, não perca aqui não. Aguenta aí. Eu pensando semana passada, essa semana, eu comecei a ler as parábolas de Mateus 13. Nós já lemos tantas vezes, já ouvimos tantos irmãos pregarem sobre aquelas parábolas, né? Já lemos tantos livros acerca daquelas parábolas. Recebemos tanta ajuda de tantos irmãos do passado, distantes. Mas sempre quando você vai à fonte, que é a Escritura, você não deixa de se espantar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de tomar um texto da Escritura e ao ler e compreender no espírito aquelas palavras, você ficar ali impressionado com tamanha revelação. Não necessariamente algo que você não tivesse visto, mas é algo que causa um impacto no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não se esgota, ela não perde a sua essência e nem o seu poder com o conhecimento intelectual. É como um alimento, por exemplo, que você ali come. Hoje você comeu arroz, feijão, uma saladinha, né? Uma carninha cozida, um chuchuzinho cozido, uma pimentinha. Aí você comeu ali. Aí você está cheio, você não quer comer mais no momento. Mas no outro dia você fica com fome, você dá vontade de comer novamente. E se vier de novo o arroz e o chuchuzinho de novo, né? O feijãozinho e a carne cozida, você come com a mesma vontade. É sempre muito novo. Nós nunca deixamos. As pessoas falam assim: eu acabei de comer agora, nunca mais eu quero comer nada na minha vida. Mas no outro dia ela está desesperada querendo o alimento. Assim é a palavra de Deus. Você se alimenta hoje, você fica impressionado, mas amanhã, quando você volta ao mesmo texto, você tem uma nova experiência no espírito. E eu lendo essas parábolas, eu fiquei impressionado, porque pense comigo por um momento. Jesus veio, ele fala com os judeus, Mateus capítulo 3 em diante, começa o ministério de Cristo. Ele começa a pregar, e ele sai pregando ali na Galileia, e ele prega na Judéia, aí ele vai para Cafarnaum e prega em Cafarnaum, e ele sai pregando, até que no capítulo 12, a nação de Israel o rejeita. Chega naquele ápice de rejeição, quando Jesus ali fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Qualquer outro pecado tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro, na era vindoura. Aí entra no capítulo 13, aí Jesus começa a falar por parábolas. Observa que a partir do 13, ele muda o discurso. Ele para de falar de um modo e agora começa a abrir seus lábios em parábolas. E a primeira parábola a que ele se refere
é a parábola do semeador. Pensa comigo isso aqui agora, porque é muito pertinente para nós. O semeador saiu a semear, joga na semente, uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu num solo rochoso, outra entre os espinhos e outra numa boa terra. E aí os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: vem cá, por que o Senhor fala às multidões por parábolas? Olha a pergunta dos discípulos: por que o Senhor fala em parábolas? Não se esqueçam que nós paramos no exato momento em que eu disse o quê? Que a história de Deus, né, com a sua criação, parte de um reino compartilhado e agora um reino usurpado. Esse é o ponto. Amém? Parábola do semeador. Jesus agora começa a falar em parábolas e os discípulos perguntam: por que tu fala a eles por parábolas? E Jesus fala o seguinte: olha, eu falo por parábolas para ocultar a verdade e também para revelar a verdade. As parábolas têm essa dupla função: ocultar e revelar. A uns, o Senhor revela os mistérios do reino dos céus. A outros, o Senhor esconde esses mistérios. Então, o método de parábolas, segundo Jesus Cristo, responde em Mateus 13, versículo 10 e versículo 11, ali em diante, 10, 11, 12, 13, ali ele vai dizendo: é para que eles, ouvindo, não escutem, e para que eles, vendo, não vejam, e para que não entendam, e não entendendo, não se convertam, e permaneçam para sempre com suas costas encurvadas. Agora vocês não, eu revelo, para que vocês, ouvindo, ouçam, vendo, vejam, para que vocês creiam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu fiquei pensando isso. Como pode ser isso? Como pode ser? Parece muito simples. Olha, o Senhor esconde de uns, revela para outros. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, do modo como ele quer, e ponto final. E eu perguntava em oração, né, no meu espírito: mas como é que eu posso entender isso de maneira prática? Perceber essa verdade tão grande. Aí eu, lendo a parábola do semeador, e ali agora o semeador, ele sai a semear o quê? A semente. O que são essas sementes? Conforme está em 13 e 19 de Mateus: a semente, ou a boa semente, é a palavra do reino. Então a palavra do reino, ela está sendo o quê? Semeada. O semeador, ele não faz distinção alguma. Ele não fala assim: não, vem cá, não, essa terra não é boa, dá licença, não, também tem espinho, não gosto, tem que ser assim. Não, o semeador, ele sai o quê? A semear. Ele vai lançando a semente. A palavra, ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada, anunciada. E vamos entender isso na nossa experiência aqui. Quanto menor for o círculo que você delimitar o seu olhar, mais fácil ficará de você entender. Então, de maneira prática, nós estamos aqui nesse ministério, aqui nesse lugar físico, onde as pessoas se reúnem. Estamos aqui falando, essa palavra, ela é semeada. Sempre que alguém prega, que alguém fala, que alguém ministra. Vocês viram domingo passado que palavra maravilhosa que o pastor Josué ministrou? Quem esteve aqui? É que é a semente sendo lançada. Então, essa semente cai nos diversos tipos de corações. Agora, onde é que está o segredo? Abra lá em Mateus 13 rapidamente. Nós já vamos voltar, viu, irmãos? Tenham paciência, não se preocupe não. Mateus 13, 19. Vamos ver o que Cristo fala aqui sobre essa parábola. Olha o 19. Ele diz assim: olha, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a semente cai em alguns corações, as pessoas não entendem, elas não compreendem,
faz nenhum efeito, não há nelas nenhuma preocupação. Mas veja o versículo 14. Olha a explicação, por que eles não podem compreender? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ó, eles vão entender? Esse que caiu à beira do caminho, eles entenderam? Continuando: vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Por quê? Como é que pode eles ver com os olhos e não ver? Como é que eles podem ouvir e não ouvir? Por quê, querido? Será? Quem sabe responder? É o versículo 15, né? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esses aqui são aqueles cujo coração é como uma estrada. O solo está batido de tanto trafegar carro, boi, pessoas. O solo bateu, virou aquela pedra de terra. A semente cai e fica na superfície, e os pássaros se ajuntam ali e comem aquilo ali. Observe, quando Cristo fala essas parábolas, aqui ele vai falar 7 parábolas, ele vai fechar as 7 parábolas com uma oitava. Com uma oitava. Eu misturo muito, né? Vocês estão entendendo? Vai raciocinando aí. Ele fala 7 parábolas, e ele fecha essas 7 parábolas com uma oitava. Qual é a oitava? Ele fala: todo escriba, ou melhor ler aqui, né? Que não tem o erro de... Ele fala assim no versículo 51: entendestes todas estas coisas? Ou seja, essas 7 parábolas ditas então, responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ó, esse escriba versado, ele tira do depósito coisas novas e coisas velhas. O que seriam coisas novas e velhas? Aí vem alguém: não, é que ele lê bem e entende o Antigo Testamento e o Novo. Mas será que é isso? Não. Coisas velhas. O que são as coisas velhas? Não, ele tem no seu depósito. Ele é um escriba versado. Ele tem um depósito, ele tem uma reserva de alimento para alimentar as pessoas. E ele tira coisas velhas do depósito e coisas novas. Ele é um escriba versado. Aqueles que compreendem essas parábolas, eles são versados no reino dos céus. Que coisas velhas seriam essas? Essas coisas velhas, a gente às vezes tende a espiritualizar muito, né? A lei seria velha, porque a velha aliança, a nova aliança. A gente costuma ter esse jogo teológico, né? Esse jogo, enfim. Mas na verdade, ele diz o seguinte: olha, quando você lê essas parábolas, o primeiro conhecimento imediato que vem à sua cabeça são das coisas velhas. Por exemplo, você tem aí guardado no seu depósito a figura de um semeador andando no campo e jogando a semente, e a semente que cai à beira do caminho, vem aqueles pássaros e come ali. Os judeus, os hebreus de então, quando ouviram, eles não tinham esse conhecimento? Ou não tinham? Eles viviam, porque as parábolas, elas nascem de coisas do dia a dia, imediatas ali, coisas ali do seu cotidiano. Então eles têm esse conhecimento de coisas velhas, que já estão armazenadas desde a infância, vendo o homem semeando. Talvez nós não tenhamos esse entendimento como eles, porque você nasceu numa cidade, no meio dos carros, dos prédios, né? Andando de carro, de ônibus. Mas quem estava lá naquele tempo de Cristo, era comum que eles vissem um homem semeando no campo. A pessoa está passando, está vendo um semeador jogando semente. Então esse conhecimento todo das parábolas são as coisas velhas.
Agora, ele também tira coisas novas do seu depósito. Agora é transformar esse conhecimento do cotidiano, transformar essas imagens do dia a dia, que já estão assentadas no seu entendimento. Nós sabemos exatamente o que é um semeador, sabemos exatamente o que é uma semente, sabemos quando a semente cai à beira do caminho e vem as aves, aquele tanto de aves, aquele bando, e fica ali comendo essas coisas velhas. Agora transformar isso numa mensagem nova, porque vamos agora tomar os princípios e espiritualizá-los para entender as coisas espirituais, e elas são novas. É esse jogo, coisas novas e coisas velhas. Vocês podem ler, vocês entenderam essas parábolas? Os discípulos entendemos? Pois é, todo escriba versado no reino dos céus, ele tira do depósito as coisas velhas e tira coisas novas. Ele tem essa compreensão dessas imagens. São linguagens, né? São conhecimentos. Eu conheço a figura de um semeador. Agora, e as coisas novas, o que querem dizer? Esse semeador agora não é mais aquele semeador do campo, é o Filho do Homem. Ele vem, e agora ele vai falar o quê? A palavra do reino é a semente. O que se espera de uma semente? O que se espera de uma semente? Que ela germine, que ela brote, que ela cresça, que ela dê folhas e flores e frutos, e não somente frutos, mas que ela dê muitos frutos, de modo que uma semente pode gerar 100 ou 60 ou 30, e esse é o ponto. Eu estou observando essa igreja há 14 anos. Aí vem pessoas, saem pessoas, pelos mais diversos motivos. Pessoas que chegam empolgadas, pulam, gritam, dão glória a Deus, ficam estupefatos diante das revelações do Senhor para o seu povo, sua igreja. Manda o Gilson gravar todas as mensagens, MP3, vídeo, áudio, tudo, conferências, tal. Depois também saem com o mesmo fervor com que entram, saem, abandonam, esquecem. Outros ficam sentados há muito tempo, não saem, mas também não frutifica. Está entendendo? Outros frutificam. Enfim, aí Jesus está dizendo, olha, a semente está sendo lançada. Só que há corações que simplesmente não entendem. E por que não entendem? Não, porque não querem entender. Não querem entender. Não é que a mensagem é difícil. Até que quando alguém reclama que a mensagem é difícil, como é que ela pode ser difícil? Te falta ficar doido para a pessoa entender, falando 30 vezes a mesma coisa, repetindo, remoendo, igual você vai no açougue e fala assim, me dá 1 quilo de carne moída. Ele vai e moe aquela carne. Aí fala, passa de novo, para ficar mais moidinho. De novo, aí outra vez, aí moe o moído. Se você pedir a terceira vez, vai moer o moído. Estão mastigando, falando, mastigando, colocando no biquinho e tal, mas não entende. A parábola do semeador, ela é determinante, porque as imagens são: há o semeador, há a semente e há a terra. Semeador mais semente mais terra é igual a resultado. Fruto, pouco fruto, muito fruto, nenhum fruto. Aí vem a interrogação depois do igual. Semeador, semente mais terra é igual. Aí eu não sei o resultado. Ele vai dizendo, muitas pessoas ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não veem. Na verdade, elas não estão preocupadas com nada. Essas da beira do caminho, elas não querem ouvir, elas não querem entender. Tudo parte do entendimento, mas não é do entendimento intelectual, é do entendimento no coração.
porque nós nascemos como uma obra de Deus, e Deus tem um propósito em nossas vidas. Enquanto o seu coração não entender, não perceber, não tocar na realidade da verdade de Deus, você não vai frutificar. Talvez você queira compreender todas as doutrinas, ou já tenha até compreendido as doutrinas, mas não frutifica, porque você não está querendo entender com o coração, com o fim de ser curado. Você entende isso? Isso, o fruto, na verdade, é a obra que se realiza em você. O grande problema das igrejas evangélicas dos dias de hoje, qual que é? É o ativismo. Não confunda atividade com ativismo, são coisas distintas. A atividade, ela deve acontecer, porque se não tiver atividade, você está parado, você está morto. Então, é um movimento constante da vida cristã. Agora, o ativismo que é o grande problema. As pessoas querem estar num ambiente social e desenvolver habilidades, status, alcançar patamares, presidências, diretorias, estar mais próximo da baba do bispo. Eu falo da baba, que eu quero dizer, da baba do copo. O pastor está pregando, está bebendo aquela água e vai babando dentro. Aí quer estar mais perto para tomar a baba. Vai ficar ungido, abençoado. Uma coisa carnal, uma coisa caída, uma coisa diabólica. E ninguém está entendendo o seguinte, que o Filho do Homem é um semeador. Você tem que tirar coisas velhas e novas desse depósito aí, ó. E a palavra do reino, ela é viva e ela quer produzir fruto em você. Até o incrédulo, e a gente fala incrédulo de um ponto de vista totalmente também religioso, né? Porque pelo fato dessa pessoa não professar publicamente uma fé, entre aspas, evangélica, chamamos assim, costuma se chamar de incrédulo, né? Mas só quem sabe é Deus no coração de cada pessoa. Por isso eu quero retirar essa expressão incrédulo, ainda que eu penso que seja, não quero que falar que seja. Deus é que sabe de tudo. Até essa pessoa, na sua composição, disse: olha, um certo dia um homem esteve aqui. Não, é ele mesmo. E ele saiu a semear pelos campos a semente. E um dia ele vai retornar para colher o fruto que um dia ele plantou. E eu pergunto: e qual é o fruto que você vai oferecer para ele? Qual que é o fruto? Ah, Senhor, é porque eu... o que você fez? Não, é porque eu assumi tantas presidências, entreguei tantas profecias. O que você fez? Regi tantos corais, afinei tantos instrumentos, cantei tantas canções. Sabe que o eterno, ele se diminui a tal ponto de ficar atento àquilo que você fez no tempo. O fruto é eterno. Entenda que o reino dos céus, ele foi semeado dentro de nós, para que nós nos tornemos plenamente reino de Deus. Isso é uma coisa tão séria, mas de um tamanho tão grande, porque nesse momento todas as ambições humanas desaparecem, e aquilo que eu menos quero se torna o mais importante. Por que o que eu menos quero? Porque o que eu menos quero é ser bom, o que eu menos quero é ser justo, o que eu menos quero é ser misericordioso. Mas pastor, eu não estou entendendo. Não é o que nós mais queremos? Aí eu diria: ora, aquilo que você mais quer é aquilo com que você mais gasta o seu tempo, o seu dinheiro, sua saúde. E aí você sabe então o que você de fato mais quer. Não adianta você falar com os lábios: o que eu mais quero é ser semelhante a Jesus. Aí os compositores fazem as canções, né?
Quero ser semelhante a ti, dançar contigo. Vem dançar comigo, Jesus. Aquela coisa, aí dança na frente, com aqueles véus, coreografia, luzes, tudo. Mas a questão é, tá bom, beleza, ok. E agora? Você vai gastar o seu tempo com o quê? Você vai gastar o seu dinheiro com o quê? Você vai gastar os seus talentos com o quê? Você vai gastar o templo que é o corpo, seu corpo, com o quê? Todas as suas energias, forças, dons, habilidades, tudo que você tem de natural, de adquirido, que Deus confiou a você, você vai empregar em quê? Aquilo em que você emprega seus maiores esforços e capacidade e bens, é aquilo que você mais quer. E não fica triste comigo não, porque sou eu e você. Nós estamos na mesma situação. Há uma luta, diz o apóstolo Paulo, dentro de nós. É uma luta. Há uma luta, entenda isso, que há uma luta. E que o Espírito vai vencer. Mas você precisa então compreender. Você tem que compreender com o coração. Se não compreender com o coração, nada feito. Nada feito. Aí vem o solo rochoso. Olha, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Olha, ele ouviu? E a recebe logo com alegria. Aí pronto, é aquele irmão entusiasta. Alegria, tal, palavra abençoada. Eu me lembro que quando eu reunia num outro local, com outros irmãos, tinha o compartilhar, né? Tinha conferência. Aí ao cabo da mensagem, ou mesmo da reunião normal da igreja, os irmãos levantavam para compartilhar. Era a expressão que eles usavam. Ou seja, eles iam agora falar a palavra falada. A palavra foi pregada, foi profetizada, e agora todos iriam profetizar. Aí os irmãos levantavam, entusiasmados. Tal, aleluia. Pensa numa coisa, né? Aí depois sai dali, você olha a família, não dos irmãos de lá, não, minha, sua, deles, de todo mundo. Não é deles especificamente, não. Eu falo dos seres humanos, dos crentes em geral. Eu poderia citar outro exemplo. Você vai num culto pentecostal, o povo dá cada pulo. As irmãs caem com as pernas para cima, a saia vai. As obreiras têm que trazer um lençol. Já viram os lençol? Não tem que ter um lençol? Casado, moça de todo jeito, os jovens rapazes saem correndo, derruba. Eu já vi gente quebrar cadeira, com as cadeiras de plástico. Um irmão largo, grande, caiu com as costas. Eu falei, meu Deus do céu, não machucou, não é possível, não machucou. Eu fiquei com dó dele, com pena. Ele quebrou a cadeira com as costas. No monte do pessoal, viu? Tal, mas e aí? Onde é que está o resultado? Aí você olha, cada um olha para dentro de si e fala, Senhor, tem de misericórdia, porque a despeito dos pulos, dos saltos, da alegria, do entusiasmo, da emoção de qualquer coisa, a vida, o coração não muda. Não muda o coração. Vocês estão entendendo? Agora, isso não é tão trágico assim, né? Nós sabemos que aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas, se você entender, e para que isso fique claro, todo mundo aqui não escapa um aqui dentro. Não escapa um. Aí das coisas mais, aparentemente mais simples, porém não menos perversas. Você não gosta do irmão fulano, você olha para ele, aquela pessoa, você aborrece. Você seleciona as pessoas, você maltrata as pessoas, fala mal das pessoas, pelas costas, inventa mentira, maquina, confusão, fofoca, contenda na família. A esposa não gosta da mãe do rapaz, o marido não gosta da mãe da esposa, do cunhado, do fulano, e aquela confusão, parece uma caixa de abelha. Vocês estão entendendo? Coração ruim. Não gosta de dar, não consegue entregar, não consegue se despir das coisas materiais, é tudo muito preso. Coração. O Senhor quer criar uma nova humanidade, queridos.
A história começa com um reino usurpado, e a história vai se desdobrar e se seguir com o Filho do Eterno, agora buscando restaurar e recuperar esse reino, e construir agora um reino, em si mesmo, com a sua própria vida, com pessoas que, estando outrora mortos em delitos e pecados, agora totalmente restauradas. Essa visão é muito grande. Quando eu disse que nós tínhamos parado exatamente aqui, a história de Deus é uma história do reino. O Filho de Deus vai entrar na história, ele vai recuperar esse reino, e a maneira de recuperar é: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto, e portanto o caminho é de morte. E morte não é morte física, não queira se suicidar, que não vai dar certo. Você vai perder o reino, vai perder o alvo. A morte é quando você entende que só se pode ganhar se você primeiramente perder. Você nunca vai ganhar de Cristo se você não abrir mão do seu coração. Nunca. Você não vai ganhar de Cristo. Abrir mão do coração, das vontades, das emoções, de si mesmo, se permitir sofrer os danos, os prejuízos, tudo. Alguém te ofende com a palavra, você fica um ano ofendido profundamente. Ofensa. Coração, toda vez que o irmão arrepia, ofensa. Você não consegue se soltar, você não consegue se transformar pelo poder do Espírito Santo, evidentemente. Então a parábola diz que há o solo rochoso, é aquele solo que ele parece que é bom, mas as pedras estão no interior. Por isso que é dito que logo nasce. Então nasceu logo. Vai, que tu viu que coisa maravilhosa? Só chegou outro, já está cheia do Espírito, poder, da palavra, tal. Mas aí de repente essa pessoa, ela está iludida com alguma coisa. Ela não entendeu a palavra do reino. Ela não entendeu. Ela está achando que a palavra do reino, não sabe o que seja. Está achando que agora pronto, agora eu só vou voar e subir, conquistar, e a bênção, tudo coisa. Ela não sabe que a palavra do reino traz consigo perseguições, tribulações, angústias. Ela não sabe disso. De modo que ela fica alegre hoje, amanhã quando vem o sol, morre, abandona, se escandaliza, fala: eu? Entende isso? Tem um outro lá que tem espinhos no coração. Aí Jesus fala: os espinhos é a fascinação das riquezas, os cuidados do mundo. Ou seja, a pessoa está preocupada com o quê? Está preocupada com ganhar, é dinheiro, tem que lutar. A sua preocupação é só essa, está fitado, vidrado ali, não tem como. O 23 diz: mais o que foi semeado em boa terra, e esse é o nosso objetivo, não é? É o que ouve a palavra e a compreende. Pronto, só isso. Olha a simplicidade. Compreender com o coração. Entenda. Você foi criado por Deus para um propósito. Você foi chamado para um propósito. Você foi redimido para um propósito. Você foi colocado aqui para um propósito. E um propósito que não se esgota em você mesmo. Que ele passa por você, mas ele é maior do que você. Você está integrado num propósito eterno de Deus. E ele quer te usar como um canal de bênção. O maior beneficiado em tudo isso não é aquilo, não são os outros pelos quais você faz algo, mas é você mesmo que o Senhor fará em você. O maior beneficiado. A obra de Deus, ela acontece no silêncio da sua alma, não é no tumulto de uma reunião. A obra de Deus se realiza no recôndito, lá onde você às vezes nem sabe que existe. A palavra de Deus, como uma espada afiada, ou mais que qualquer espada afiada, vai penetrando, vai discernindo, vai perscrutando, vai separando ali entre juntas e medulas os pensamentos, os propósitos do coração, da alma, lá no íntimo, no âmago. E ele vai então iluminando, e ele vai curando, e ele vai restaurando, e ele vai sarando,
E aí você vai expressando a Deus. É por isso que nenhuma preocupação humana com doutrinas humanas não serve para nada. Você pode criar os seus 10 mandamentos se você quiser. Deus fez lá o de Moisés, tá? E você pode criar os seus, até melhores do que aqueles lá. Você pode criar 100 mandamentos, 200, 1000 mandamentos. Você só vai ficar pior. Porque não é isso que você precisa. Jesus falou: vim para que tenham vida. Ó. Então, retomando o ponto, quando você consegue olhar e entender, não somente com entendimento, mas com o coração, o Filho de Deus entra na história. Ele chegou o momento de ser expulso, o príncipe deste mundo será expulso. E aí ele vai à cruz, ó. Ele vai à cruz. Aí os discípulos ficam perturbados. Aí os discípulos ficam tristes. Capítulo 14, Jesus tem que falar: não se turbe o vosso coração. Por que eles estão tristes? Porque eles estão decepcionados. Ora, ele falou: chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Em seguida está lá: a minha alma está angustiada até a morte. Mas é esse angustiado até a morte é que vai expulsar o príncipe deste mundo? Hã? Como é que ele vai expulsar o príncipe se ele está angustiado, cabisbaixo, sofrendo? Me responde. Olha como é que nós olhamos. É porque a morte de Cristo, do Verbo encarnado, é o pagamento legal. Aí ele ressuscita. E ao ressuscitar ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora, Jesus? E agora, permanecei aqui em Jerusalém. Que coisa complicada, né? E eu vou voltar para o Pai. Eu vou tomar posse do reino. Enquanto isso, vocês vão ficar aqui pregando isso, dizendo às pessoas a história do reino, ó. O evangelho do reino. Diga que eu vim. Diga que Jesus, o Filho de Deus, veio e com seu precioso sangue ele comprou para o Pai de volta esse reino. E todo aquele que nele crê, nasce de novo. Aquele que olha para a serpente de bronze, e ali olhando para o Cristo crucificado, para o maldito de Deus, que foi feito maldito no nosso lugar. Se você nele crê, você tem a vida eterna. Você nasceu de novo. Você agora é um cidadão do reino de Deus. Você entrou pelo novo nascimento no reino de Deus. Tem que pregar isso. Mas veja como o maligno é astuto. Como que o joio semeado pelo maligno no mundo, como que eles deturparam. De maneira que o joio, ele é sempre mais forte que o trigo. Vocês sabiam disso? Toda planta imprestável, erva danosa, no meio das ervas boas, ela é sempre mais vigorosa. Tem que tirar do depósito coisas velhas e coisas novas, ó. Tem que fazer a relação. Você tem que olhar para a parábola do trigo e do joio. E não somente trigo e joio. Você tem que transformar isso num conhecimento novo, espiritual. E você tem que ver que o joio está plantado no mundo. O diabo plantou o joio no mundo. E o joio agora está pregando a teologia da prosperidade. Está enganando as pessoas. Eles estão desviando o olhar das pessoas do evangelho do reino. Estão entendendo, pessoal? Então você quer frutificar para Deus? Eu não perguntei se você quer fazer alguma coisa para Deus. Se você quiser fazer algo para Ele, ou se Ele quiser que você faça algo para Ele, fica tranquilo, Ele vai fazer com que você faça. Calma. Não queira fazer nada para Deus. Você tem que partir do seguinte princípio: eu não tenho nada para fazer para Deus. Se alguém tem que fazer, é Ele por mim. Começa daí. Mas seu coração está doido, porque você quer fazer. Começa a se reduzir, começa a se anular, começa a permitir que Ele cresça, que você diminua. Aí se Ele vai te usar como apóstolo, como pastor, como bispo, como pregador, eu sei lá, Ele vai fazer. Fique tranquilo. Fica tranquilo.
ele vai te buscar lá em Antioquia. Ele vai mandar Barnabé na sua casa em Antioquia, como aconteceu com Saulo, né? Saulo, quando se converteu, ele ficou doido para fazer. Foi para Jerusalém, pregou. Quanto mais ele pregava, mas ele perturbava a ordem. Aí os irmãos falaram: não, sai daqui, vai embora. A igreja, Pedro, João, Tiago, os apóstolos pegaram o Paulo e falaram assim: ó, cai fora daqui. Compraram uma passagem para ele, levaram-no até o navio, ingressou ele no navio, vai embora. Aquilo ofendeu Paulo de uma forma tão grande que ele foi para casa, se enclausurou, né? Se enclausurou, ficou preso. Deixa para lá. Aí foi viver a sua vida de solidão, lendo a escritura do Antigo Testamento, recebendo revelações, sendo arrebatado, experiência profunda com Deus, mas não tinha vazão, porque a igreja, a própria igreja, não o recebeu. Os irmãos não receberam. Aí um dia está lá na casa dele lá e... é possível essa hora, sabe? Quem é? Barnabé. Aí Paulo, o que te traz aqui? Não, Paulo, é o seguinte, você foi lá em Jerusalém, lembra? Lembra que foi eu mesmo quem te introduzi no meio dos irmãos lá? É eu que te levei lá, te apresentei para os irmãos, mas os irmãos te rejeitaram. Não deu certo, mas agora eles me mandaram para Antioquia. Eu estou indo para Antioquia, você não quer ir comigo? Bora comigo para Antioquia. Aí ele foi para Antioquia. Aí quando ele foi para Antioquia, pronto, aí chegou lá, sentou, quietinho. Eu fico imaginando uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica de experiência com Deus, de visão, de compreensão, de revelação, ali no meio. Só que tinha os presbíteros lá. Os presbíteros são os bispos da igreja. Ele é o irmão Paulo que acabou de chegar. Ficou ali quietinho, os irmãos falavam, ele tal. Aí ficou lá orando e jejuando com os irmãos, ó. Aí num dado momento, disse o Espírito Santo. Ele fala: separai-me agora. Assim agora então não era antes. Barnabé e Saulo, agora você vai, para a obra que eu os tenho enviado. Aí começa as viagens de Paulo, primeira, segunda, terceira, até ele morrer. Aí ele ganhou o mundo para Jesus. Mas tem um momento. Frutificar para Deus é compreender no coração a verdade concernente a Cristo. Ele é a palavra de Deus, Ele é o reino de Deus, e que Ele quer te transformar nele próprio. Ele quer te fazer Ele próprio, Ele quer te ganhar. Vocês estão entendendo, pessoal? Então é possível que muitos cristãos estejam aqui tropeçando ainda nessa parábola do semeador, porque não frutifica. Não adianta você falar assim: ah, eu sou a boa terra, mas e cadê o fruto? Cadê o fruto? Não, pastor, eu preguei aí em 92, eu preguei não sei aonde, aí ganhei 1000 almas para Jesus. Não, não é disso que eu estou falando. Esse fruto não é esse fruto. Tem uma pessoa aí que começou com uns caixotes na garagem da casa. O povo estava em caixote. Hoje é uma das maiores denominações no mundo, mas que não faz a vontade de Deus, porque prega o dinheiro, não prega Jesus Cristo. Aí ele poderia falar: olha os frutos, quantidade de pessoas, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer número. Na verdade, Ele não está preocupado com números, sabe por quê? Porque quantos foram dados a Ele, irão a Ele. Isso não há de se preocupar. Quantos foram dados pelo Pai a Jesus Cristo, irão a Ele inevitavelmente, e de modo nenhum será lançado fora. Agora, o fruto é o fruto eterno, aquilo que Ele gera com a sua própria vida. Então Cristo veio, entrou no mundo. Quando Ele ressuscitou, pois bem, os discípulos passaram pelo susto da morte de Cristo. Quando Ele morreu, ficaram desesperados, né? Ficaram decepcionados. Mas agora a notícia: pessoal, Ele ressuscitou. Opa, agora vai. Não, agora, graças a Deus, rapaz. Que susto, hein? Porque se Ele tivesse morrido, o que seria de nós? Não, tudo, puxa, agora que Ele está vivo, então agora Ele vai o quê? Agora Ele vai plantar o reino.
Ele vai agora tirar das mãos do maligno plenamente. Nós vamos governar agora. Fala, não, vocês agora vão pregar, vão morrer por causa da palavra, do testemunho, vão ser desprezados. E aí eu deixo com vocês a promessa de que eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. Entenderam? E aí agora, essa obra que começou aqui na parábola do semeador, está sendo formada, feita, sabe aonde? No ventre de uma grande mulher. Aquela mulher do Apocalipse 12, ela está grávida. Uma semente foi semeada. E agora isso tem que desenvolver, tem que crescer, tem que receber muito suprimento pelo cordão umbilical. Não tem? Tem que estar ali envolvida na placenta. E vai crescendo. E a Bíblia diz que é um filho. É um jovem. É macho. Nenhuma referência à mulher e ao homem. Não é isso, não é esse que é o objetivo aqui. Mas é a força. É a força. Há uma criança sendo gerada no ventre. E agora, o dragão, ele está de frente para essa mulher. E ele não está preocupado com essa mulher, pelo menos por enquanto. Sabe por quê? Porque ele sabe de uma coisa. Ele sabe de uma coisa. De uma coisa, ele sabe. Que no dia que esse menino nascer, no dia que essa mulher der à luz a esse filho varão, está aqui no capítulo 12, versículo 5 de Apocalipse. No dia que esse filho varão nascer, porque esse filho varão, ele tem uma característica. Vamos lá para vocês verem. Apocalipse 12. Olha o porquê que Satanás está preocupado e ele não quer que esse menino nasça. 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, vírgula. Aí vem aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Uma oração que explica algo acerca do filho varão. O que diz em seguida? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, vírgula. Ponto. Diga comigo. O filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. Este é o ponto. Por que o diabo, o dragão, está preocupado com esse filho? Porque esse filho vai reinar onde hoje ele está. Essa é a relação. Ele sabe que nascendo esse filho vai se assentar nos lugares onde hoje estão ocupados por principados, por potestades, por dominadores nas regiões celestiais. Ele sabe que no dia que esse filho nascer, eles serão todos expulsos de lá para a terra. Eles sabem que tão logo nascer esse filho varão, pouco tempo lhe resta. Ele sabe. Ele sabe disso. Então, toda a preocupação dele está nesse filho. Muito bem, muito bem. O irmão Mariano, dando a sua contribuição muito preciosa, diz: porventura esse de quem é dito que há de reger é aquele mesmo que está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26? Eu disse é. Vamos ler então. Apocalipse capítulo 2. Obrigado, irmão Mariano. Capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Está aqui.
Esse que vai reger, chamado filho varão no capítulo 12, no 2 é chamado o vencedor. O vencedor. Portanto, exatamente, por isso que ele é filho varão, forte. Isso, mas é correspondente à salvação, né? Bem, mas o que devemos entender aqui? Bem, na semana passada, nós descartamos a possibilidade de que essa mulher fosse Maria ou fosse Israel. Nós temos aqui todas as provas, né? Quem precisar de entender isso, olhe a mensagem anterior a essa e você terá todas as explicações dentro do próprio capítulo 12. Bem, sabendo que essa mulher não pode ser Maria e também não pode ser Israel, consequentemente esse filho não pode ser Jesus. Não seria aqui jamais uma descrição histórica do nascimento de Cristo. Por quê? Porque se você entender o nascimento desse filho nesta mulher como sendo uma descrição histórica do nascimento de Cristo, então todo o capítulo restante tem que concordar com essa ideia, o que não combina com o texto. Porque é dito que tão logo o menino nasceu, ele foi o quê? Arrebatado para Deus, até ao seu trono. Quando Cristo nasceu, ele não foi arrebatado. Ele ficou na terra, cresceu, viveu, ficou adulto, morreu, ressuscitou e depois ascendeu ao Pai. Ele não foi arrebatado ao Pai, ele ascendeu aos céus. É diferente ascender de ser arrebatado. Então logo nasceu esse menino, ele foi arrebatado. E ao ser arrebatado, o que aconteceu nos céus? Versículo 7, houve uma peleja. Ou seja, o dragão simplesmente falou, não, esse menino não vai subir, ele não vai. E aí houve uma batalha ali nos céus. E essa batalha então, nessa batalha o dragão e os seus anjos, eles perderam a batalha e desceram portanto para a terra. Tão logo nasce o menino, o dragão é expulso para a terra, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, não se aplica nunca, jamais. Pastor, então, o que são esses símbolos aqui? Muito simples. Em toda a Bíblia, em toda ela, toda a Escritura vai utilizar o símbolo da mulher, ou vai usar a mulher como um símbolo do povo de Deus. Se você lê o Antigo Testamento ou o Novo, sempre que a Escritura se refere ao povo de Deus, compara a uma mulher. Veja o livro de Oséias, para retratar o amor de Deus o Pai pelo povo de Israel. Temos ali Oséias representando a Deus e Gomer, uma mulher, representando o povo de Israel. Para representar Deus no seu relacionamento com o seu povo Israel no Antigo Testamento, está lá o livro de Cântico dos Cânticos, Salomão e Sulamita. Basta que você leia o livro de Jeremias no capítulo 3, e para retratar a infidelidade de Israel para com o seu esposo, que é o Criador, é dito que o povo de Israel cometeu adultério. Então todo o Antigo Testamento está recheado, repleto desse sinal, o povo de Deus representado por uma mulher. E o Novo Testamento não é diferente. Basta que você leia 2 Coríntios no capítulo 11, versículo 3. Paulo fala ali do povo de Deus, da igreja, como sendo uma virgem pura, sendo preparada para o seu noivo. Temos a parábola das 10 virgens, falando do casamento do filho do rei, as bodas do cordeiro. Temos também capítulo 22 de Mateus, falando sobre a parábola das bodas do filho do rei. Olha, um tanto de vezes em que a Escritura vai falando do povo de Deus e sempre retratando-o como uma mulher. Apocalipse capítulo 21 e 22, o casamento do cordeiro com a sua esposa, que é o povo de Deus. E a esposa, no capítulo 21 de Apocalipse, a esposa do cordeiro, é o conjunto, é a somatória do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, o povo de Deus ao longo de todas as eras. Razão porque às portas ou nas portas da Nova Jerusalém, cidade simbólica que representa a noiva do Cordeiro, está lá o nome das 12 tribos de Israel. E nos fundamentos o nome dos apóstolos, para indicar que essa cidade noiva, esta noiva habitação
de Deus, essa grande mulher, que aqui no capítulo 12 é um sinal no céu, essa mulher universal, ela representa todo o povo de Deus ao longo da história, desde o primeiro, Abel, até o último desta era. Razão porque também o povo de Deus, na Escritura, Antigo e Novo, são retratados, ou é retratado o povo de Deus, como luzeiros. É um outro símbolo do povo de Deus. Leia Daniel, depois capítulo 12, versículo 4. Leia depois Mateus capítulo 5. Como Jesus, os profetas, a Escritura vai representando o povo de Deus lá de trás, os daqui da frente, como luzeiros do mundo. Paulo diz aos Filipenses que vocês são os luzeiros do mundo, vós sois a luz do mundo, o justo resplandecerá como o sol, e Daniel diz, como as estrelas. Então veja que não somente a mulher é símbolo do povo de Deus ao longo de toda a história, mas o povo de Deus também é representado por sol, por lua, por estrelas, por luzeiros. Por isso que essa mulher, ela que é o povo de Deus de todas as eras, ela está vestida com luzeiros, estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés e o sol sobre o seu corpo, para representar que esse povo de Deus, mulher, ao longo da história, foram luzeiros. Estrelas na era patriarcal, lua na era da lei, sol na era da igreja. Simplesmente para dizer, essa mulher é o povo de Deus enquanto esposa, enquanto noiva, enquanto luzeiros nas três eras. E aí fica fácil, porque na era patriarcal, antes do povo de Israel, não tinha uma expressão coletiva do povo de Deus. Como é que era a expressão nos servos de Deus antes do povo de Israel? Era isolado. Você vai encontrar Abel como uma estrela brilhando numa era, num tempo. Não havia uma congregação de Abéis, de pessoas que pensavam como ele. Depois você vai encontrar Sete. Depois você vai encontrar Noé. No tempo de Noé só era ele, porque a estrela brilha mesmo sozinha, ela pode brilhar, não depende de uma constelação para brilhar. Pode até haver uma constelação, mas se haver somente uma estrela, ela brilha. As estrelas é o brilho individual dos servos de Deus, num tempo em que não havia uma expressão coletiva. Depois de Noé, veio Abraão, sozinho, saiu do meio de tanta treva, peregrino, uma estrela errante, mas brilhava. Isaac, Jacó, Moisés. Aí quando vem o povo de Israel, aí vem agora a nação de Israel, portanto uma expressão coletiva. Mas a maior característica do povo de Israel qual que é? É que sendo eles os portadores da lei, eles tinham a luz que eles brilhavam e ministravam, que era a luz da revelação, do primeiro pacto, da lei. Não era uma luz própria, porque a lei não tem substância. A lei era apenas sombra, apenas reflexo. Assim como a lua também não tem luz própria. Olha como Deus é sábio. Tem que tirar do depósito coisas velhas e coisas novas. O conhecimento velho, você aprendeu lá na 7ª série ou na 6ª série, eu não me lembro bem em qual série foi que nós aprendemos, que a lua, ela tem um brilho, ela até que ilumina, que brilha, mas é o reflexo do sol, e bate nela, e ela absorve isso, e ministra, né? Vai tomando do sol, como a lei tomava de Cristo para brilhar, para ensinar, para representar, mas não tinha em si mesma luz própria. A era da lei. E a era do sol não tem nenhum mistério, porque Cristo é o sol da justiça. Em toda a escritura neotestamentária, ele é apresentado como o sol, que inclusive veste o corpo da mulher, muito provavelmente como indicativo do corpo de Cristo, porque essa é a era do mistério do corpo de Cristo. Enfim, então essa mulher, desde sempre, o povo de Deus desde sempre, essa grande mulher universal desde sempre, está gemendo em todos os momentos, sofrendo para dar à luz a um filho varão. E aí há um desdobramento do povo de Deus. Uma parte é gerada no interior dessa mulher, é varão, é forte, é varonil.
Mas a mulher, na sua maior parte, é frágil. Como diz o apóstolo Pedro, né? A parte mais frágil é a mulher. Símbolo, desculpem minhas irmãs, mas nada que desprestigie as irmãs, mas a própria Escritura declara que o homem não foi enganado pela serpente. Paulo diz a Timóteo, né, em 1 Timóteo capítulo 2, o homem não foi enganado. Ah, não foi não? Por que ele comeu? Ele comeu sabendo claramente o que estava fazendo. Ele usou a razão dele para cair. O homem não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, comeu do fruto. E aí, a partir de então, a mulher, ela passa a levar consigo essa marca, né, da debilidade e da facilidade de ser facilmente enganada. Por isso que até prevalece nos dias de hoje, as pessoas falam, vê uma mulher tão bonita com um homem tão feio, mas como é que pode? Falo, não, é porque ele fala bem no ouvido dela e ela vai... O ouvido, a parte sensível da mulher, uma delas, né, está aqui, ó. Por isso que tem marido que fica gritando o dia todo com a mulher, cada berro. E à noite ele quer alguma coisa, a mulher não vai, como é que vai? A mulher está machucada, está triste. Agora, fala ao ouvido dela palavras bem baixinhas. À noite você vai ver o que vai acontecer com você. Já eu falo. Já disse, mas falarei de novo. É o povo de Deus. Então, atenção, o povo de Deus, historicamente falando, se você duvidar, só lê a escritura de Gênesis e Apocalipse. O povo de Deus, ao longo da história, na sua maioria, foi um povo sempre seduzido ao erro e ao engano, sempre. Lê a história. Sempre enganado, apostatado, desviado. Olha para o povo de Deus hoje. Eles estão na sua maior parte enganados, seduzidos, ou estão atentos e lutando contra o engano? Como estão? Ou como está? Mas Deus em todo tempo esteve gerando no ventre uma parte varonil forte, vencedora, que há de vencer a guerra para então, com Cristo, reinar sobre nações. E aí o neto perguntou, pastor, então se esse menino não é Cristo, e não pode ser, porque o capítulo 12 não retrata, não descreve o nascimento de Cristo. Apocalipse é um livro de coisas futuras, e não de coisas passadas. Então é só você ler o capítulo 12, versículo 5, e ler então Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27 e 28, que diz que esse filho varão, que vai reger as nações com cetro de ferro, são aqueles chamados vencedores, no capítulo 2, versículo 26 de Apocalipse. Ou seja, você pode ser parte da mulher, você é parte da mulher, mas você pode ser então filho varão, ou ser apenas parte da mulher. Percebe isso? O capítulo 12 só será estudado, somente, a seu tempo. Nós estamos no capítulo 6. Então eu quero fazer o desfecho do que queremos dizer no capítulo 12, o seguinte: quando os cristãos vencedores, tanto aqueles que já morreram, como aqueles que hoje estão vivos, quando o Senhor tiver uma expressão corporativa de vencedores, você pode fazer parte dele, desse grupo, desse filho varão, não sei, depende do seu coração. Não exatamente do seu coração, mas da disposição sua diante da palavra, de falar, Senhor, eu quero compreender a palavra do reino no meu coração. Porque se você compreender, as amarras se soltam todas. Estamos hoje com os pés amarrados e as mãos amarradas e a mão mirrada e a dificuldade de caminhar, porque exatamente não entendemos no coração. Isso não frutifica. Mas quando esse filho varão, ou quando os vencedores, porque a mulher vai ficar e vai fugir para o deserto, ela será perseguida na grande tribulação, mas esse filho varão será arrebatado. O arrebatamento do filho varão é o arrebatamento de parte da igreja, daqueles vencedores, arrebatamento esse que acontecerá no 6º selo. Por isso que quando é dito que o filho varão foi arrebatado, houve peleja no céu, nos ares aí haverá uma peleja,
Não pense você que os santos vencedores vão para o trono de Deus e eles vão sem uma batalha. Não, porque até mesmo quando Gabriel desceu para dar o recado lá a Daniel, no capítulo 10, é dito que o principado não queria deixá-lo descer. Aí teve que vir Miguel e houve uma batalha no céu para que Gabriel descesse. Houve outra batalha para ele retornar. Quando Cristo ressuscitou, para ele ascender aos céus em glória, foi declarado um cântico dos céus, descendo de céus abaixo, dizendo: abram alas, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. E ele foi entrando, e os principados e potestades e dominadores e forças espirituais foram abrindo espaço e alas, e aquele grande corredor, e Jesus glorificado passando entre eles, subindo para o Pai. Como o diabo sabe que o filho varão, ao ser arrebatado, ele será expulso, então a grande questão é: Satanás não quer que esse filho seja gerado, e se for gerado, ele não quer que ele chegue ao trono do Pai. Por isso ele vai querer impedir que esse filho varão chegue ao trono do Pai. Deus mandará socorro dos céus e haverá uma grande batalha nos céus. Quando essa batalha ocorrer nesses céus aqui, sobre nossas cabeças, é uma batalha cósmica, espiritual, é invisível. Nós estaremos glorificados na ocasião, certamente. O mundo não verá com os olhos físicos, mas o mundo perceberá nas suas estruturas físicas e materiais. Por isso que é dito que no sexto selo, o momento em que ocorre o arrebatamento, esse céu vai se rasgar como um pergaminho, vai se enrolar como se enrola um pergaminho. O sol ficará negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, e o céu vai se encandecer de meteoritos sendo lançado para todo lado, e a terra cambaleando no seu eixo como um bêbado, e as ilhas sendo movidas dos seus lugares, e um grande terremoto em toda a terra. Todo esse caos agora enfrentado, essa desordem aqui dos céus e da terra, são os reflexos e os efeitos desta guerra do arrebatamento do filho varão, no capítulo 12, versículo 7 do Apocalipse. Amém? Bem, quando chegarmos ao capítulo 12, nós vamos passar rapidamente pela mulher e vamos abordar todo o capítulo. Nós falamos essa prévia deste capítulo apenas para vocês entenderem o que é o sexto selo. É o arrebatamento desse filho varão. Ok, pessoal? Glória a Deus.